Boa tarde, queridos. Aqui é o Pastor Roberto. Eu quero falar uma mensagem aqui com você, algo que Deus falou aqui comigo. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu gostaria de ler um texto, para você meditar na sua casa, ter uma devocional aí. Algo muito precioso, querido. Está aí no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 17 ao 19. Diz assim: Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Esse texto aqui, queridos, a gente vê, Paulo ele dizendo: olha, eu digo e ainda insisto com vocês para que vocês não vivam como alguns gentios que estão vivendo de uma maneira inadequada. Ele está falando isso para o povo de Deus, embora os gentios que já entregaram a sua vida a Jesus, somos nós inclusive, nós também somos filhos de Deus, mas no caso aqui Paulo estava querendo dizer para aqueles que ainda não tinham entregado a vida para Jesus. E o interessante é que ele diz que aqueles gentios, pela maneira como viviam, eles tinham um resultado de vida, sobre eles. Agora, sabe o que é mais interessante nesse texto aqui? Não é só o versículo 17 ao 19, porém é o que está anterior a esses versículos aqui. No próprio capítulo 4, a partir do verso 1, a gente encontra Paulo falando sobre a unidade do corpo de Cristo, o desejo de que todos pudessem chegar ao pleno conhecimento de Cristo, se tornando maduros, não sendo mais como crianças, são levados pelo vento, por uma doutrina ou por outra, e com o propósito da gente poder crescer. Então Paulo aqui ele já estava falando de uma unidade na igreja de Jesus. Ele também fala aqui sobre os dons que Jesus, quando subiu aos céus, ele liberou sobre a igreja, que aí a gente encontra os 5 ministérios, o apóstolo, nós vemos o pastor, o profeta, o evangelista, o mestre, os 5 ministérios que tem como propósito de aperfeiçoar os santos para que os santos possam fazer toda a boa obra. Bom, nesse contexto de unidade, de preparação, de se qualificar, de aprender, daí, logo em seguida Paulo vem e fala: olha, eu quero falar uma coisa para você, falando sobre unidade, falando sobre crescer no Senhor, sobre ter um coração permitindo ser escavado por Deus. Eu digo e insisto a vocês, que vocês não vivam mais como gentios, que vivem com os pensamentos inúteis. Não é todo pensamento inútil. Alguém que está longe de Deus, que não se qualifica, que não cresce, que não busca, acaba deixando os seus pensamentos inúteis. Tem um ditado que diz assim: oficina vazia, mente do diabo. Então, quando a gente não enche a nossa vida, a nossa mente de coisas boas, quando nós não nos preparamos, quando nós não nos qualificamos das coisas de Deus, quando nós não buscamos o aprendizado, nossa mente ela acaba se enchendo de pensamentos inúteis. E cada pensamento inútil na nossa mente, querido, presta atenção, isso traz para mim e para você uma falta de clareza, de entendimento. Daí o que acontece? Quando nós não estamos buscando a Deus, nós podemos até ir para a igreja, mas nós ouvimos a palavra e aquilo já não entra mais no nosso coração. Porque nos falta o quê? Clareza de entendimento, não está mais claro, está obscuro, está escurecido o entendimento. E era essa maneira como esses gentios que não estavam vivendo em unidade de igreja, buscando conhecimento, crescer, se aperfeiçoar, e aí entra o culto de celebração, célula, discipulado, entra noite de poder, entra a escola bíblica, entra tantas outras coisas aí que nos fazem crescer em Deus. Esse povo não estava vivendo dessa maneira, Só que ainda assim, nesse texto de Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 19, ainda assim não era esse o maior problema dos gentios, Mas essa inutilidade de pensamento, essa falta de clareza, sabe o que fez com eles, querido? Olha só a continuação do versículo. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus. Eles foram separados do melhor de Deus, não existe mais vida dentro deles, porque eles não estão deixando
Deus entrar no seu coração. Por isso é muito importante a gente deixar Deus entrar no nosso coração, abrir o coração, não deixar os pensamentos inúteis, né, escurecerem a nossa mente. A gente não vê mais clareza, não vê mais beleza, não acredita, não tem mais fé. É isso que acaba acontecendo com a nossa vida. A gente acaba sendo separado de Deus por causa disso, né? Mas sabe qual que é a real causa? Qual que foi a real causa desses gentios? Por que Paulo estava dizendo tudo isso? Não é a preocupação deles? Porque, olha só, vou continuar aqui. Separados da vida de Deus por causa da ignorância. Ignorância que estão tendo perdido toda a sensibilidade. Não é? Então a real causa desses gentios que se afastaram de Deus e ficaram separados da vida de Deus era ignorância, mas devido a uma coisa, ao endurecimento do seu coração. Né? Queridos, toda vez que eu e você, nós endurecemos o nosso coração, começa a brotar na nossa mente, não é? Pensamentos inúteis que vão fazer com que nós não tenhamos mais clareza. Não é? E sabe qual que é o resultado disso? Olha só, isso acaba se tornando tão profundo na nossa vida, queridos, um perigo tão grande. Quando eu e você não queremos mais viver em unidade, quando nós não buscamos a Deus, quando nós não buscamos o aprendizado, nós não vamos ao culto, não vamos à cela, não vamos ao discipulado, não vamos às programações até da igreja, não temos uma vida com Deus, o tempo a sós com Deus. Sabe qual foi o resultado? Versículo 19, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez, quer dizer, com vontade, toda espécie de impureza. Então o resultado da vida, quando nós estamos separados de Deus e nós endurecemos o nosso coração, o resultado que nós temos na nossa vida é a perca da sensibilidade. Nós ficamos insensíveis, nós não conseguimos mais ver a beleza de Deus nas coisas, não conseguimos mais ver a beleza nas pessoas, não é? E por causa disso, essas pessoas, quando perdem a sensibilidade, elas se entregam a todo tipo de pecado. Aqui está dizendo, eles se entregaram à depravação e foram ainda com vontade para o mal e foram praticar toda espécie de impureza. Então, querido, eu quero deixar essa mensagem para você meditar, sabe? Se você tem vivido, eu não sei como tem sido a sua vida, se você tem vivido longe de Deus, eu não sei como tem sido, mas busque a Deus de todo o seu coração, seja profundo, tenha vontade de buscar as coisas de Deus, tenha vontade de buscar aquilo que é do alto para a sua vida. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, tá bom? Fica com Deus e até a próxima.